Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais e dá a você a oportunidade. Primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você tem um link, faz seu cadastro, se habilita a jogar, usa o link, você vai estar dando moral para a gente. Chega lá na 1xBet a informação de que é você que está usando no link do canal Ave Mais. Faça isso. E você tem a palavra Ave Mais para dobrar na sua primeira aposta. Como é que funciona isso? Simples. Você coloca qualquer valor, colocou R$20, por exemplo, na sua primeira aposta, colocou AV+, AVMAIS, vai dobrar para 40. Olha que maravilha. Você pode ganhar dinheiro rápido, que a 1xBet paga bem, paga sem mimimi. A 1xBet é muito fera. A 1xBet é patrocinadora de grandes clubes, entidades esportivas, não fique com medo, com receio. Agora a 1xBet sempre alerta. É a maneira que você tem de ganhar dinheiro, mas não é meio de vida, é apenas para você se distrair. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Emiliano Dias, dentro da sua sapiência, do seu equilíbrio, um jovem muito equilibrado, é um cara de boas ideias, uma cabeça ótima, um cara extremamente positivo, sabe? Ao lado do pai, Ramon Dias, ontem até curiosamente disse que o pai não tem ido nas coletivas porque está esperando um tradutor. Vai chegar um tradutor, até que enfim o Vasco providenciou um tradutor, porque era o preparador físico, o Diego Pereira, que estava sempre ali junto com ele. Então, o Emiliano Dias ontem discorreu na coletiva a sua verdade. E acho bacana do Emiliano porque ele não tem meias palavras. É um cara que está ali para ajudar o pai, para estar junto do pai, para estar como um auxiliar, mas acima de tudo respeitando a hierarquia do técnico e do auxiliar. Mas é um cara que, quando o Medel sai, por exemplo, dá um abraço no Medel, tá junto do Medel, enfim, é um cara que é muito importante. E as coletivas do Emiliano Dias eu gosto muito, porque apesar de eu querer e adorar também ouvir o Ramon Dias, o Emiliano Dias é muito honesto, é muito sincero no que ele fala. E ontem ele mais uma vez discorreu muito da sua humildade em reconhecer um adversário mais forte, mas também reconhecer um Vasco competitivo, um Vasco bom, pelo menos na questão da luta e da entrega. Mas, ao mesmo tempo, é bastante humilde, claro, político, quando ele elogia o elenco, tem que elogiar, é o elenco que ele tem, mas em momento nenhum ele deixa de reconhecer a fragilidade também do elenco. E pede jogadores, e pede reforços, e ratifica algo que a gente vem falando há muito tempo aqui. O Vasco tem um time bom, do goleiro ao ponto esquerdo, mas é um time desfalcado. Se a gente for pensar daquele time que terminou o ano de 2023 e que brigou até a última rodada para não cair, mas numa situação desesperadora, passou de 9, foi a 45 pontos, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Mas é um time que tinha Gabriel Peck, que é um jogador que era importante para aquele esquema, apesar de eu não ser fã número 1, mas era importante pela recomposição, pela entrega. O Marlon Gomes, jogador importante também, jogador de área a área, um substituto para o Paulinho hoje. Quem mais que a gente pode colocar ali como jogador de referência? O Paulinho, o próprio Paulinho, jogador que seria muito importante e que se lesionou, infelizmente, está fora da temporada 2024 e vai fazer uma falta danada. Enfim, é um time mais enfraquecido e foi assim para o jogo de ontem contra o Flamengo. Então ele tem necessidades que me parecem claras e que a direção do Vasco, através do Alexandre Matos, também sabe que o Vasco precisa. Eu só acho que tem que acabar com esse joguinho de 777 tem que autorizar, 777 precisa resolver, 777 precisa dar um ok. Tem que parar com isso. Eu acho que isso precisa ser decidido já, porque o Vasco mostrou ontem no jogo com o Flamengo, apesar da superioridade técnica do adversário, que é capaz de competir, que é capaz de vencer o adversário, que é capaz de conseguir uma vitória. O Vasco teve um primeiro tempo ruim, teve um primeiro tempo em que não conseguiu chegar à frente, mas também muito motivado pela ausência do Jair, infelizmente machucado, e preocupa, porque é o substituto imediato do Paulinho. Então o Vasco perdeu essa condução de bola, perdeu um pouco
dessa dinâmica de jogo, mas independente do Jair, precisava ter um outro jogador ali no meio. Tem até o Payet, mas o Payet é de um outro estilo, um jogador um pouco mais velho, um jogador de competição, apesar de que está competindo, está brigando, mas eu vejo claramente que falta ao Vasco esse domínio da bola, falta ao Vasco essa vontade de acertar nesse aspecto de transição. Eu vendo o jogo como eu vi, transmitindo o jogo ontem pelo canal Atenção Vascaínos, dá a impressão de que quando o Vasco pegava a bola com o Piton, vai. Quando o Vasco pegava a bola com o Paulo Henrique, vai. Quando o Vasco pegava a bola com o Léo, vai. Então esses jogadores, eles quebram as linhas. Mas eu falei de algum jogador de meio de campo? Não, não falei. A gente não tem o vai, esse jogador no meio que vai. E acho que isso falta demais, porque isso alimenta um ataque, alimenta uma força ofensiva, que é necessária também, porque às vezes você tem um atacante que pode ser esse atacante que vai. Porque você pega um meio de campo, um zagueiro que está apertado e joga na frente, nas costas dos zagueiros adversários ou dos laterais, se você tem um atacante que vai, você consegue ter um desafogo, porque o time sai de trás. O time consegue arrancar de trás, e isso facilita muito. Absolutamente facilita. E o Vasco não tem. Teve um pouco no final com o Adson, que é um jogador que eu gosto porque ele é um meia que joga pela ponta, ele não é o ponta que acha que é ponta e que vai no fundo para fazer o cruzamento, não. Ele é um meia que joga pela ponta, então ele pode ser até um auxiliar do Dimitri Payet nessa questão da armação, mas acho que o Verratti joga muito sozinho. O Verratti precisa, num esquema de 3 zagueiros, que o segundo homem seja pelo menos o cara que chegue mais próximo a ele. Não acho que vai ser o Sforza, acho que o Sforza vai ajudar muito nessa questão de domínio, de posse de bola, de jogo jogado. O Galdames eu vi jogar pouco, mas pelas características é um primeiro volante que vai ajudar, vai dar segurança. O Zé Gabriel fez um primeiro tempo ontem muito nervoso, inseguro, não se esconde do jogo, é verdade, mas o segundo tempo cresceu muito de produção o Zé Gabriel. Deu uma crescida, deu um up muito grande. Então eu acho que faltam peças que o Emiliano Dias não tem vergonha de dizer publicamente, e acho que essa cobrança precisa ser feita. E acho que precisa acabar com essa coisinha de a 777 autoriza. Não, tem que fazer. Precisa fazer. Não dá mais para o Vasco ficar nessa brincadeirinha de eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, eu posso ter, eu não posso ter. Existe uma questão de responsabilidade. Esse time do Vasco jogou ontem contra o Flamengo, vai estar ali no bolo, não vai ganhar nada. Mas talvez não fique tão embaixo, mas é um time que tem dificuldades, muitas dificuldades em jogar, muitas dificuldades em fazer a bola chegar no seu ataque. O Verratti só recebe bolas, e veja o jogo, as bolas do Verratti só de cruzamentos, principalmente do Piton, que é o grande amigo do Verratti em campo. O Verratti precisa ser mais municiado, precisa ser mais, acionado. Eu me lembro do gol contra o Bangu lá em Brasília, um pouco isso. O Payet toca com o Piton, o Verratti vem buscar, faz a triangulação, a bola enfiada pelo Payet na volta do Verratti para o Piton no fundo, que cruza e o Praxedes faz o gol. Então esse tipo de jogada eu acho que precisa ser treinada, acho que precisa ser mais aperfeiçoada, mas o Verratti é um grande jogador que está machucado, está aí. A gente vai ter um desfalque muito sério, porque a gente não tem um centroavante. E aí o Verratti vai jogar, vai ficar de fora, a gente vai ter quem ali? O Ryan, que vai jogar ali, o David, que vai jogar ali, é muito pouco. É muito pouco. Então, eu gosto das entrevistas do Emiliano Dias e do próprio Ramon, mas o Emiliano, até pela conta do português, que ele se esforça e até tenta falar bem, eu acho que está coberto de razão, tem que botar o dedo na ferida. Não dá para ficar do jeito que está. As coisas estão erradas. Há uma necessidade urgente e a gente precisa gritar dioturnamente aqui. Foi uma atuação no segundo tempo heróica, foi uma atuação no segundo tempo mais forte, mais presente, mas ainda devendo muito na qualidade, devendo muito na coletividade, porque no talento individual de um Payet, numa jogada de um Adson, numa arrancada do Paulo Henrique ou do Piton, ainda temos alguma coisa, mas é pouco, é muito pouco. Sistema defensivo mais bem postado, sistema defensivo mais forte, não dando ao Flamengo grandes oportunidades, e quando deu, tem um goleiro extraordinário, que é o Léo Jardim. Essa semana é uma semana importante, o Vasco precisa ganhar do Audax na quinta-feira, para aí sim passar para outra semana. Tem 2 clássicos, Fluminense e Botafogo como visitante. Fluminense jogando no Maracanã, Botafogo jogando no Engenhão.
e tem que buscar, gente. O Vasco precisa buscar resultados, precisa ser mais ofensivo, precisa incomodar mais os seus adversários. Estou muito seguro quanto à defesa, volto a dizer, a defesa se comportou bem, pegando um ataque perigosíssimo com Everton Cebolinha, com Bruno Henrique, com Pedro, com Gabriel Barbosa, com Arrascaeta, com Dela Cruz, ufa, só jogador grande, e o Vasco conseguiu suportar ali, chegou bem com o seu sistema defensivo, mas agregado a isso, precisa, quando tem a posse de bola, também agredir. Não dá para ser esse time arame liso que compete, que luta, recupera a bola e quando tem a bola não consegue alimentar o seu ataque. É muito pouco para um time de futebol. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos.